Então, amados, Deus tem falado ao meu coração nesses dias. Amado, Deus ainda fala, amém? Quem acredita nisso, diga amém. Deus ainda fala e infelizmente, amado, tem muita gente que não acredita, né? Às vezes Deus fala com essa pessoa, a pessoa ela não crê, ela duvida, porque entenda uma coisa, a promessa ela é condicional. A Bíblia diz assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então tem um se e tem um então. E muitas pessoas deixam de receber porque duvida. E a Bíblia diz assim, olha, aquele que duvida é como a onda do mar que é jogada de um lado para o outro e nunca chega em lugar nenhum. Não pense tal homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. A dúvida ela é inevitável, ela sempre vai vir, ela vai acontecer. Agora, o problema é, eu vou alimentar a dúvida ou eu vou alimentar a fé? Eu vou resistir à dúvida ou eu vou permitir que a dúvida permaneça? Então, muitas pessoas perdem a bênção justamente por isso, porque elas não combatem a dúvida. E a melhor coisa que nós temos, a melhor maneira de combater a dúvida é a palavra de Deus, né? Quando o diabo estava diante de Jesus ali no monte, Jesus 40 dias em jejum, o que o diabo fez? O diabo colocou dúvida, não é? O diabo diz assim, se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Então ele colocou em dúvida e Jesus não aceitou. Jesus ele usou o que? A palavra. Olha, a Bíblia diz, né, diz a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a dúvida ela é inevitável que venha. Agora, você vai aceitar a dúvida ou você vai lutar contra ela? Você vai combater ela? Porque esse é o grande segredo, né? De você repreender, de você expulsar, de você lutar contra a dúvida para que ela não permaneça. Eu não sei se foi Martinho Lutero, ele diz assim, olha, você não pode impedir um pássaro de sobrevoar a sua cabeça, mas você pode impedir de fazer ninho nela. Ou seja, se o passarinho tiver aqui 1 metro, você pega uma vara de 2 metros, ele pode ir para 5 metros, ele vai sobrevoar a sua cabeça, mas ele não vai fazer ninho nela. A dúvida é a mesma coisa. Então a dúvida você não pode impedir que ela venha, mas você pode impedir que ela se instaure, ou que ela permaneça, ou que ela crie raízes, e aí você perde aquilo que Deus tem para a sua vida, não é? A promessa só se cumpre, o princípio não é necessidade, o princípio é fé. Deus age por fé. Então, se você tiver fé, você vai ver a glória de Deus, não é? Então nós precisamos de entender isso. E a pergunta que eu quero fazer, não deu certo? Não? Vai dar? Então olha só, nós aprendemos mais com a dor ou com prazer? O que é que ensina mais? A dor ou o prazer? A dificuldade ou a prosperidade? O que é que nos ensina mais? Aonde nós aprendemos mais? Nós aprendemos mais com a dor, com o problema, com a dificuldade ou com o prazer? Quem adivinha? A dor ensina mais do que o prazer? E por que que nós fugimos tanto da dor? Por que que ninguém quer dor, não é? Tem gente que se pensar assim, amanhã eu vou amanhecer com dor de cabeça, já toma o Excedrin hoje, não é? Para não ter dor amanhã. Ninguém gosta de dor, não é? Mas lá em Provérbios diz, não é, que a dor, o osso triste faz melhor o coração. É melhor ir na casa de luto do que na casa de festa, porque assim nós vamos entender o final de todos os homens. Agora veja bem, olha só, quais os benefícios do sofrimento, sabe? Porque, irmão, até sofrimento ele ensina, até o sofrimento tem alguma coisa boa. Olha só o que diz ali Salmo 119, 71. Foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Outra tradução diz, o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos seus decretos. Essa semana eu estava conversando com Abraão, estava fazendo um discipulado com ele, e ele falou uma frase que eu já tinha ouvido, mas essa frase me chamou a atenção. Eu tinha preparado outra palavra, e quando ele falou ela, Deus começou a falar ao meu coração. Tempos fáceis fazem homens fracos.
tempos difíceis faz homens fortes. Infelizmente, né, nós temos sido uma geração, né, é lógico que existe exceção, mas que damos muito benefícios para os nossos filhos, porque nós passamos por muita necessidade, né? E quando você faz muito pelo filho, não deixa o filho passar frustração, não deixa o filho passar por problema, por luta, ele fica fraco ou ele fica forte? Ele fica fraco. Ele não fica preparado para os problemas, as dificuldades da vida. Então, mas nós temos que tomar muito cuidado, por quê? Porque a maioria teve pais muito complicados, pais sem sabedoria, pais que, né, não tiveram muito conhecimento, não tinham acesso como nós temos ao conhecimento, à informação, e infelizmente, não é, criou-se uma geração muito machucada, muito frustrada. E por causa dessa frustração, por causa desses ferimentos, dessas decepções, nós tentamos de todas as maneiras proteger nossos filhos, e muitas vezes, não é, isso faz mal para eles, porque tempos fáceis criam pessoas fracas, tempos fáceis criam crentes fracos, tempos difíceis criam crentes fortes. Quando é que a pessoa ora mais, busca mais a Deus? Quando está tudo bem ou quando o problema surge? A maioria, não é? É quando o problema surge, é quando a coisa aperta. E tem pessoas, amado, que vêm na igreja, e pessoas, nós já tivemos aqui, amado, cada caso, não é? A pessoa está por a imigração para ir para a corte, para o green card, o cara vem e fica crente, e fala, uau, caramba, que cara crente. Aí depois a migração aprovou o green card, sumiu, você não vê mais nunca. Você liga, não atende, você fala, uau, né? Desconverteu. Então, na hora da necessidade, amada, a pessoa ela se aproxima. Agora, veja bem, algo muito interessante. Olha, para a azeitona virar azeite, ela precisa ser esmagada. Para a uva virar vinho, ela precisa ser pisada. Para o trigo dar o pão, tem que ser moído. Para a flor dar o perfume, tem que ser espremida. E para o ouro ser purificado, ele tem que passar pelo fogo. Então isso aqui, amado, é um processo que todo mundo sabe, é um processo que todo mundo entende. E espiritualmente falando, amado, é assim que Deus trabalha conosco. É assim que Deus faz com a gente. Agora, o problema é que a mesma água quente que endurece o ovo, ela amolece a batata. O mesmo sol, não é, que derrete a cera, endurece o barro. Depende de como nós enxergamos as lutas, os problemas, as dificuldades, como nós enfrentamos a dor e o sofrimento, vai ser o resultado em nós. Tem pessoas que passam por lutas e fica mais difícil ainda. Tem pessoa, quanto mais luta, mais revoltada, mais dura, mais difícil, mais complicada ela se torna. E tem pessoas que não, tem pessoas que passam por lutas, passam por situações difíceis, humilhações, privações, e ela se torna uma pessoa mais mansa, uma pessoa mais maleável, uma pessoa mais tranquila. Depende de como nós encaramos, como nós enfrentamos, como nós enxergamos as lutas e as dificuldades. Porque, amado, Jesus ele diz o seguinte, olha, no mundo você vai ter aflição. No mundo você vai ter luta, você vai ter problema, no mundo é inevitável. Mas ele diz assim, olha, tenha bom ânimo. Seja uma pessoa animada, seja uma pessoa confiante, acredita. Então, eu sei que tem muitas pessoas que estão passando por lutas, por dificuldades, por problemas terríveis e tremendos. E eu aprendi algo na minha vida, uma vez que eu estava passando assim uma situação, talvez uma das piores que eu já passei. E Deus falou comigo assim, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Eu comecei a confessar a palavra, e aquilo foi uma libertação muito grande na minha vida. Porque eu mudei completamente a minha visão daquela situação, daquela pessoa. Eu disse, então não é o diabo que está usando essa pessoa, é Deus que está usando ela. É Deus que está usando ela para me humilhar, para me perseguir, para eu passar por tudo isso, porque Deus está querendo mudar alguma coisa aqui dentro de mim. Então a luta não vai mudar Deus, a luta vai mudar é você, somos nós que somos transformados. Agora, depende de como eu enxergo, depende de como eu reajo àquilo que tem acontecido. Agora veja bem, como nós devemos encarar os problemas?
Olha o que Tiago diz aqui, Tiago 1:2 diz assim, olha, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, meu irmão, entenda uma coisa. Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, veja com bons olhos as lutas que você passa, as dificuldades, veja com bons olhos a prova da vossa fé. Você viu aqui a irmã Paulo, o irmão Máspulo, recebeu uma palavra de Deus. Deus usou aqui o pastor Júnior, não é, lá de Tampa, deu uma palavra para eles, uma palavra profética. Será que veio dúvida no coração deles? Será que veio dúvida dessa palavra? Com certeza, irmão, veio, nós somos humanos. Com certeza, a dúvida vem. Será que é de Deus? Será que não é? Não aconteceu ainda, olha aí e tal. Mas o que acontece? Eles conseguiram vencer a dúvida. O corajoso não é que ele não tem medo. O corajoso é que ele consegue vencer o medo. O campeão não é que ele desanima. O campeão é que ele consegue vencer o desânimo. Então, o grande segredo, amado, não é ficar imune à dúvida, ao medo, à insegurança, à incrédula. Não, o segredo é vencer isso. O segredo é você superar esse momento de desânimo, de adversidade, sabe? E por isso, amado, é tão importante nós mantermos uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Por isso é que eu não posso desanimar, eu não posso dizer, não, Deus não me ouve, Deus não, e tal, e eu desanimo. É aqui que a maioria fica. Por isso que a maioria não vive coisas extraordinárias. Por isso é que a maioria não vive grandes milagres. Porque desanima no meio do processo. Porque o processo, amado, ele é necessário. O processo, ele é inevitável, não tem como você evitar o processo. Quando você evita o processo, você aborta o milagre. Então, nós precisamos entender que eu preciso ver com bons olhos, eu preciso entender, é lógico, amado, que ninguém fica feliz quando está passando uma prova, ninguém fica feliz quando está sendo humilhado, ninguém fica feliz quando está sendo perseguido, quando tem um prejuízo, ninguém fica feliz com isso. Mas o grande segredo, amado, é você olhar e dizer assim, olha, o que isso vai me ensinar? O que eu vou aprender com isso? Sabe, se você vê a maioria das pessoas que têm resultados hoje, elas passaram por retrocesso, por problema, por dificuldade. Yoshiro Honda, por exemplo, né, o fundador da Honda, se você ver a história dele, amado, ele montou um negócio e pegou fogo na fábrica dele, depois montou outra, veio a recessão, perdeu tudo, depois teve um maior prejuízo. Se você vê as pessoas que têm sucesso hoje, elas foram à falência várias vezes antes de conseguir alcançar. É difícil uma pessoa que começa algo da primeira vez e vai. Não. Então, amado, muitas vezes nós não sabemos quantas privações, quantas dificuldades essa pessoa passou. Eu era pastor em Portugal, fui deportado para o Brasil, cheguei sem nada no Brasil, né? Perdi tudo, meu pastor vendeu minha moto, meu carro, mandou só metade do dinheiro para mim, e eu começando uma igreja lá em Goiânia, e aí ele insistindo, volta, volta. Quando eu voltei, ele falou que a igreja estava uma bênção, estava maravilhosa, a Suzana é prova. Chegamos na igreja, mas tinha só 3 pessoas. Eu levei $7.000 que eu tinha vendido um carro. Quando eu entro na igreja, uma carta, segundo dia que eu vou na igreja, desocupa o prédio imediatamente, $6.000 de aluguel. Eu tinha $7.000, 2 meses de aluguel atrasado, $3.000 por mês, 3.000 euros. E eu falei, meu Deus, e agora? E o meu pastor foi para o Brasil e morreu, não tinha nem como culpar ele, tadinho. E eu falei, e agora? 3 membros na igreja, uma dívida de $6.000, e eu tinha $7.000 para comprar um carro. Aí eu tive que tomar uma decisão, sabe? Falei, vou pagar os 6 meses de aluguel, e vou comprar um Mini igual daquele do Mr. Bean, e a Suzana grávida, e o carrinho, né? Por isso que a Raquel nasceu
acelerada, de tanto pular dentro do... Sabe? E aí a gente vê, amado, mas parece que o problema de hoje, ele é muito maior do problema de ontem. Porque o problema de ontem nós vencemos, o problema de ontem nós conseguimos, nunca atrasamos um aluguel, nunca ficamos, sabe, nunca tivemos um cobrador na porta. Eu vejo a fidelidade de Deus, amado, com 3 pessoas na igreja, depois veio 5, depois veio 7, e pagando $3.000, morando dentro da igreja. Não teve ajuda de ninguém do Brasil, igreja nenhuma, nada. Foi as pessoas da igreja que sustentaram a obra, a igreja. E hoje eu vejo, amado, como foi bom ter passado por essa aflição. Como foi bom ter passado por aquilo que eu passei. Como, sabe? Porque aí você começa a dar valor. Você começa a valorizar aquilo que Deus faz, aquilo que Deus, sabe? Então ali está dizendo, tende por motivo de alegria passar por várias provações, porque a provação da vossa fé produz perseverança. Você não desanima, você não desiste, você não abre mão. A perseverança te leva a ir além, a fazer mais, a dar outro passo, a vencer, a passar mais um dia. Você não desanima. Porque o grande problema, mas às vezes, não é desanimar. O problema não é você ficar triste. O problema não é você ficar aborrecido. Não, todo mundo vai passar por... O problema não é duvidar. O problema é o seguinte, quanto tempo essa dúvida vai ficar? Quanto tempo você vai ficar inseguro? Quanto tempo você vai ficar desanimado? Esse é que é o problema. A Bíblia diz assim, olha, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira. Então não tem problema você ficar irado, não tem problema você ficar chateado. O problema é quanto tempo eu vou ficar irado. Quanto tempo eu vou ficar chateado. Porque dependendo, amado, isso vira pecado. Duvidar não é pecado. O problema é a dúvida permanecer. É a dúvida continuar. Aí vira pecado. O problema não é ficar com raiva. O problema é quanto tempo. Irai-vos e não pequeis. Fica com raiva, mas não peca. Não deixa a raiva passar de um dia para o outro. Eu digo que no inverno você vai ter que ficar com raiva menos tempo. Porque 4 horas já está de noite. No verão você pode ficar até 8 horas da noite, que não tem problema. Né? Você tem mais tempo para ficar com raiva no verão. Sabe? E aqui, amado, é que mora o ponto de virada na vida de muita gente. De muitas pessoas. Que não entendem que você tem que lutar contra a dúvida. Sabe por quê, amado? Deus não permite uma tentação maior do que as suas forças. Deus não... É Bíblia. Deus não permite uma luta maior do que você possa suportar. Uma tentação que você não consiga vencer. Junto com a tentação, Ele te dá força para vencer ela. Então, não existe esse negócio de que essa luta é maior do que eu. A tentação foi mais forte do que eu. Não, você simplesmente não lutou contra ela. Você deixou ela ficar. Se você lutar o dia todo, lutar, irmão, sabe? E maturidade, ela é vista nisso. Não é que a pessoa não desanima, não é que a pessoa entristece, não. É o tempo que ela fica triste, é o tempo que ela fica aborrecida, é o tempo que ela duvida. Esse é que é o grande lance. Então, nós precisamos entender, amado, o quanto a palavra de Deus ela é poderosa no sentido de lutar contra a dúvida. Sabe? De dizer, não, minha fé está sendo provada. Isso é só um teste. Isso aqui o teste é coisa rápida. Teste tem data de validade. Não sei se você lembra na escola, mas quando a professora falava assim, olha, segunda-feira é prova. Eu já sei, mãe, segunda-feira eu vou voltar mais cedo para casa. Não sei se é porque eu era muito inteligente, fazia a prova rápido, né? Mas eu sempre, a prova, não é? Na prova você sai mais cedo, sim ou não? A prova, você fez a prova ali, respondeu tudo, você vai sair e já pode ir para casa. Então, espiritualmente falando, amado, é a mesma coisa. Nós precisamos de ter essa consciência. Prova tem data de validade, prova é de curta duração. Pastor, mas a minha prova já dura tantos anos. A sua prova não está durando tantos anos. Existe um processo de reprovação. Você está sendo reprovado e vive uma sucessão de reprovação. Quando murmura, quando questiona, quando duvida, quando não crê. Então isso aí tudo, amado, é uma reprovação diante de Deus. Então, a minha fé vai ser provada. E quando existe uma prova, é para aprovar e não para reprovar. A reprovação é acidente. Reprovação não é o normal que acontece.
Por exemplo, numa escola, mais pessoas são aprovadas ou mais pessoas são reprovadas? Mais pessoas são aprovadas. As pessoas são reprovadas é porque tiveram algum problema, a prova não é para reprovar, é para aprovar. Espiritualmente, amado, é a mesma coisa. Só que muitos têm sido reprovados e acham que é normal. E não é normal você viver um processo de reprovação constante, uma prova constante, não. Então, olha só, aqui está dizendo que eu devo ver por motivo de alegria, porque a prova da minha fé vai produzir perseverança. Agora, no momento de descanso, Davi cometeu o seu maior erro. Olha só, 2 Samuel 11:1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Viu uma mulher muito bonita tomando banho. E aí ele mandou trazer Betseba. Ou seja, era para o Davi estar dormindo de tarde? Aonde que ele devia estar? Na guerra. Só que o exército estava ganhando tudo. Era um tempo de prosperidade, era um tempo de bonança, era um tempo de tranquilidade. E aqui, amado, que está o perigo na vida de muita gente. É aqui que está o perigo, amado, na vida de muitas pessoas que se acomodam, se acostumam. Olha, o conforto pode ser mais perigoso que a guerra. Olha aqui, tempos fáceis geram acomodação, tempos difíceis geram crescimento. A acomodação de Davi é que fez com que ele ficasse em casa. Dissesse assim: eu estou cansado, eu vou ficar por aqui, vocês vão para a batalha e eu vou descansar um pouco. E aqui, amado, foi onde Davi cometeu o maior erro que ele cometeu na vida dele. No tempo de tranquilidade, no tempo de paz, no tempo de acomodação, quando ele devia estar na guerra, ele estava deitado, ele estava descansando. E nós precisamos entender, amado, que espiritualmente falando, o diabo ele não vai dar trégua, o diabo ele não vai brincar. O inimigo ele anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para destruir, para devorar. A palavra de Deus é clara. Então nós precisamos de ter essa atenção, amado, por quê? Porque muitas pessoas no conforto, elas acabam se perdendo. Muitas pessoas, quando tudo vai bem, elas acabam passando os pés pelas mãos. Elas acabam perdendo aquilo que Deus tem. O casamento está bem, aí começa a desvalorizar a esposa, o marido, e relaxa, e aí o que acontece? Quando vê, amado, o relacionamento vai desmoronando, vai acabando, sabe? E existe uma batalha. Nós sabemos que o nosso inimigo veio para roubar, para matar e para destruir. Ele veio para te destruir, para acabar com o seu casamento, para acabar com a sua vida financeira, para acabar com a sua saúde. E por isso, amado, é que eu preciso de me policiar no sentido de dizer: ei, peraí, eu não posso vacilar, eu não posso abrir mão. Está tudo bem? Então aí que eu vou para oração. Está tudo bem? Aí eu vou jejuar. Está tudo bem? Eu vou buscar Deus cada vez mais. Porque tem pessoas, se a vida estiver boa, nem vir na igreja não vem. Está tudo bem, para que eu vou para a igreja? Eu vou para a igreja quando está tudo mal. E aí, amado, é que é o grande problema. E nós precisamos abrir os nossos olhos, amados, por quê? Porque muita gente é evitadora a todo custo, não aprende as lições, não cresce com o sofrimento, não aprende com as dificuldades. E continua a vida do mesmo jeito. Entenda que se você está passando por alguma luta, tem uma razão e tem um porquê disso. Como é que você enxerga essa luta? Como é que você enxerga essa crise no seu casamento? É uma oportunidade para você mudar. É uma oportunidade para você melhorar no seu trabalho. Está tendo problema no trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou desanimar, eu vou murmurar, eu vou reclamar, ou eu vou estudar mais, eu vou me renovar, me reciclar, eu vou me reinventar no meu trabalho para fazer alguma coisa nova, para fazer alguma coisa diferente, sabe? É aqui, amado, que está o ponto de virada na vida de muitas pessoas. Se você vê as pessoas que foram transformadas, que foram mudadas, foi no momento da dor, no momento da dificuldade, no momento do problema. Então, às vezes, o descanso
é muito pior do que o momento de guerra e de luta. Na aflição, Davi se tornou um líder. Olha aqui, 1 Samuel 22:1. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, desceram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados, descontentes. Assim tornou-se líder deles, e havia cerca de 400 homens com ele. Irmão, o que nós chamamos de luta, Deus chama de treinamento. O que nós chamamos de problema, Deus chama de oportunidade. Sabe, foi na hora da crise, na hora da dor, na hora do problema, numa perseguição, Davi fugindo, pessoas vieram, ele se torna um líder, ele começa a aprender com aquilo tudo. Sabe, Davi foi ungido como rei, recebeu do profeta o óleo, e talvez ele pensou, então agora tudo vai ser diferente. Matou o gigante, disse, agora minha vida vai mudar. Mas não foi nada disso, por quê? Porque tinha um processo. E às vezes, mas na nossa vida é assim, você recebe uma profecia, você recebe uma palavra, você recebe algo de Deus, e você diz, agora vai ser tudo bom, maravilhoso. Não vai. Vai vir um processo para te preparar para aquilo. Vai vir um processo para te preparar, às vezes para você ser pai, para você ser esposo, para você ser um cristão melhor, para você ser um líder. Vai ter um processo. E sempre será assim. O grande problema, amado, é que nós muitas vezes não entendemos o trabalhar de Deus. Nós criamos uma expectativa que vai ser do nosso jeito. Assim como aqueles que desciam para o caminho de Emaús, quando eles vão lá, Jesus morreu, e eles descem desanimados para Emaús, 2 discípulos. A Bíblia diz, Jesus chega do lado deles, e Jesus fala assim, por que vocês estão tristes? Aí eles olham e falam assim, você é o único que não sabe o que aconteceu aqui? Jesus, nós esperávamos que ele redimisse Israel, nós esperávamos que ele iria tomar o governo dos romanos, a gente esperava que ele ia criar uma revolução, e ele morreu. E o que Jesus falou para eles? Oh, nécios, tardios de coração, vocês não entendem as coisas de Deus. Era necessário que isso acontecesse. E Jesus então começa a explicar as escrituras e falar com ele, e eles esperavam que seriam do jeito deles. Foi isso que eles disseram. Nós achamos que seria do nosso jeito. E aqui, amado, que a maioria fica estacionada, aqui que a maioria para, porque espera que seja do jeito deles. E Deus está dizendo, ei, não é do seu jeito, é do meu. Eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de vós. Olha, a sua visão é limitada, a minha não, Deus está dizendo. Você está enxergando hoje, agora você enxerga a circunstância, eu estou enxergando amanhã. Sabe? Então, amado, nós precisamos de entender isso. Essa luta não é para destruir você, essa luta é te preparando para algo grande que Deus tem na sua vida. Essa batalha que você está passando nos relacionamentos, essa dificuldade que você está vivendo, esse orgulho que te impede de pedir perdão, de se humilhar, é o que está impedindo você de crescer. Sabe? Quantos relacionamentos, amado, não podia romper, não podia, mas o orgulho nos impede de pedir perdão, de dizer, olha, eu errei, eu preciso aprender, me ajuda. Quantas pessoas estão sozinhas, por puro orgulho, por pura arrogância, prepotência, relacionamentos que poderiam fluir, pessoas que poderiam ser felizes, e por causa de não entender o tratamento de Deus, de não querer se humilhar, de não querer pedir perdão, buscar reconciliação, as pessoas preferem ser vencidas pelo orgulho e nunca crescem. E vão perder aquilo que Deus tem. Vão deixar de usufruir aquilo que Deus preparou para a vida delas. Quantas amizades não foram destruídas por causa de besteira? E a pessoa não se humilha, ela não entende, amado, que a aflição, foi bom eu ter passado pela aflição, foi bom eu ter sido humilhado. Sabe? Irmãos, eu falo de experiência própria. Quando eu estava naquele pior momento ali, e eu dizendo, eu vou embora para o Brasil, vou voltar para o Brasil, não aguento isso mais, Deus fala comigo, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E eu digo, então essa pessoa não está sendo usada pelo diabo. Eu falei, eu vou fazer essa pessoa gostar de mim, eu vou me humilhar, eu vou fazer essa pessoa gostar de mim. Irmão, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, a melhor coisa. Através dessa decisão,
15 dias antes de morrer, o meu pastor chegou para mim e falou assim: eu vou passar para você a minha capa e meu cajado. Se eu tivesse caído naquela armadilha, de retrocedido naquele dia, isso não teria acontecido. Eu não sei onde é que eu estaria hoje. Mas eu me humilhei, eu disse: não, eu vou vencer, eu vou conquistar essa pessoa, Deus está usando ela, meu coração é orgulhoso. Eu sou orgulhoso, eu sou arrogante, eu sou prepotente, eu preciso aprender a ser humilde. Eu só aprendo sendo humilhado, não tem outro jeito de aprender a ser humilde. E ali, amado, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz. Vou fazer essa pessoa gostar de mim. 1 ano e 8 meses depois, 1 ano e 8 meses, ela me chamava de filho. Eu vi amor no olhar, no coração dela por mim. Mas por causa de uma decisão que eu tomei, porque eu entendi, amado, que a aflição não vem para me destruir. A aflição não vem para me arrebentar. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o que precisa ser mudado em nós. Davi foi num momento de dificuldade. Olha só, José passou por um processo doloroso. Gênesis 50, 19. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Vocês intentaram o mal, mas Deus intentou o bem. Então, amado, José foi vendido pelos irmãos, foi traído, foi mandado como escravo. Mesmo ali como escravo, ele consegue o favor de Faraó, do Potifar, do patrão dele. O patrão dele viu ele com bons olhos, colocou ele como mordomo. Agora José estava numa posição boa, tranquila, mordomo da casa. A mulher de Potifar quis dormir com José. José resistiu, disse não. Foi preso como um pervertido sexual. Agora, além de escravo, ainda está preso. Só que, irmão, tudo isso era parte do processo. A gente vê hoje e a gente diz assim: não, mas foi fácil. Foi fácil? Será que foi fácil para José? Será que José não disse assim: meu Deus, onde é que o senhor está? Porque se tem uma pessoa que a gente não vê, a Bíblia não conta nada de José, de algum erro, de alguma falha, de algum pecado, de murmuração, de questionamento. A Bíblia não fala. A Bíblia diz que Deus estava com ele em tudo que ele fazia. A Bíblia diz que Deus estava com ele na prisão, Deus estava com ele em toda a situação. Foi esquecido ali pelo mordomo de Faraó. Mas a Bíblia diz, amado, que chegou um tempo que Deus pega José lá do cárcere e coloca ele como segundo no governo do Egito. Por quê? Porque ele suportou o processo. Imagina se ele murmura, se ele questiona, se ele amaldiçoa. Imagina. Irmãos, é assim que funciona, não adianta, é processo. Você está no meio de um processo. Você vai abortar o processo ou você vai permanecer? Você vai abrir mão ou você vai continuar? Sabe? É só uma decisão. Olha só, Jó foi um exemplo de sofrimento. Jó 1:20. Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, amado, olha só, o que o inimigo planejou para te destruir, Deus usa para te preparar. O inimigo planejou para te destruir. Os irmãos queriam matar José, mas Deus falou: não, eu tenho um plano para a vida dele. Às vezes, uma das pessoas planejam te destruir, planejam te prejudicar, mas Deus está dizendo: eu tenho um plano para a vida dele, eu tenho um plano para a vida dela. Agora você vai passar pelo processo, ou você vai perder aquilo que Deus tem? José poderia perder tudo, dependendo da atitude dele. Se ele amaldiçoa, se ele quer vingar dos irmãos, se ele quer... Não tinha acontecido, sabe? Porque Deus conhece o seu coração. Deus sabe até onde você é capaz de ir. Deus conhece a sua alma. Deus sabe tudo acerca de você. Então, amado, nós não podemos abortar aquilo que Deus tem. Nós não podemos abrir mão daquilo que Deus planejou para nossas vidas. Por isso, amado, é melhor perdoar, é melhor se humilhar, é melhor ter paciência, é melhor suportar, é melhor buscar conselho, é melhor buscar ajuda. Sabe? Tantas pessoas perdendo aquilo que Deus tem. Jó, quando ele perde tudo, os filhos, num dia só, amado, imagina, num dia só. Uma vez alguém chegou para o pastor e falou assim: pastor,
Eu estou igual o Jó, pastor. O pastor falou, o que? Seus filhos morreu tudo? Não, pastor. Você perdeu tudo que você tem? Não. A sua mulher está mandando você amaldiçoar Deus? Pelo amor de Deus. Como é que você está igual o Jó, meu irmão? Isso é muita pretensão sua. Dizer que está igual ao Jó. O cara perdeu os filhos, o cara perdeu tudo que tinha. Tudo. E a mulher dele ainda diz assim, ó Jó, amaldiçoa a Deus e morre, Jó. Olha o conselho da mulher. Irmãos, e Jó, ele permaneceu firme. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o Senhor. Depois ele perde a saúde, fica sem saúde, ferida por todo o corpo. Mas Jó, amado, mesmo tendo se entristecido, mesmo tendo ficado chateado, Jó permaneceu firme. Eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará em meu favor naquele dia, amém? Eu sei que Deus não me abandonou. Eu posso estar passando por essa aflição, estou passando por essa luta, mas Deus tem um propósito na minha vida. E a gente vê, amado, a situação de Jó, depois de perder tudo, depois de passar por tudo isso, Deus dá em dobro tudo que ele tinha, o dobro de riqueza, o dobro de filhos, ainda viveu muitos e muitos anos, sabe? Entenda, amado, a sua prova tem data de validade, esse sofrimento tem data de validade, não abra mão. Não desiste, não desanima, não murmura, busca ajuda, busca conselho, busca direção, sabe? Começa a buscar Deus, começa a orar, a buscar, por quê? Porque você vai vencer essa luta, você vai vencer essa prova. Olha só, Jó lá no final, versículo 42 diz assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tudo que aconteceu foi bom, porque eu te conhecia de uma maneira superficial, eu te conhecia só de ouvir, agora não, agora eu sei, agora eu tenho revelação de quem o Senhor é, agora meus olhos podem te ver. Olha só, amado, o que Jó falou? Então, querido, olha só, até Jesus aprendeu com a dor. Olha só, Hebreus 5:7, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Ele aprendeu a obedecer através do sofrimento. Jesus Cristo, embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, despojou da sua glória, despiu da sua majestade, mas ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Embora fosse filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Entenda, amado, esse sofrimento que você passa, essa luta que você passa, ela é para te ensinar a obedecer. Até Jesus Cristo passou por isso. Essa luta é para te ensinar a ser mais temoroso, a ter mais temor, a ter mais reverência, a ter mais fé. A sua fé está sendo provada. Agora, você quer ser aprovado ou quer ser reprovado? Depende do que você fala, depende da sua atitude, depende da sua postura diante da luta, diante da dificuldade. Você pode ser aprovado ou pode ser reprovado. Essa luta não é para te destruir, essa luta não é para acabar com você, essa luta não é para destruir teu casamento, essa luta não é para destruir tua esperança, essa batalha que você tem passado, não é para tirar o que você tem, é para criar algo novo no teu coração, é para criar coisas novas, é para trazer nova esperança, é para trazer uma fé renovada, sabe? Deus quer fazer isso na sua vida, Deus quer restaurar teu casamento. Essa luta que você passa, esse desânimo, essa aparente falta de amor, eu não amo mais, meu irmão, isso é para trazer um renovo no seu casamento. Mas você precisa acreditar, você precisa crer, você precisa perdoar, você precisa abrir mão, você precisa vencer o pecado, precisa prostrar diante de Deus, buscar a presença do Senhor. Nós sabemos qual é a vontade de Deus. Nós sabemos, agora entre saber o que Deus quer e fazer o que Deus quer, existe uma distância. E aqui é o processo.
onde eu preciso me posicionar, onde eu preciso dizer não, não vou abrir mão, eu vou fazer uma campanha, eu vou proclamar um jejum, eu vou buscar a Deus, eu vou pegar a palavra, eu vou ler a palavra, eu vou me comprometer, eu vou vencer a distração. A palavra diz, amado, olha, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de bem, não de mal, para fazer-vos prosperar. Esse é o desejo de Deus. Fazer com que as coisas dê certo na sua vida. Agora, será que eu estou comprometido em fazer a vontade de Deus? Será que eu estou comprometido a vencer no meio da dor, a passar pelo processo, a entender o processo, a crescer nesse processo, a ver a minha fé provada? Porque a Bíblia diz que a sua fé vai ser provada. E uma vez que a sua fé for provada, você vai ser perseverante. Tende por motivo passar por várias provações, por várias dificuldades, vários problemas. Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, essa perseverança deve ter ação completa, para que você seja aquilo que Deus quer que você seja, para que você seja transformado. E eu quero desafiar você hoje, a olhar para você mesmo e ser sincero. Qual tem sido a sua postura diante da luta? Qual tem sido a sua postura diante da humilhação, diante do não? Diante da afronta, diante da perseguição? Qual tem sido a sua postura diante dessa batalha que você tem enfrentado? Qual tem sido a nossa postura? Nós temos permanecido firmes, dizendo, não, eu vou vencer esse processo, eu vou superar essa luta, eu vou vencer esse momento difícil. Essa prova tem data de validade. Maior é o que está em mim do que o que está lá fora. Eu vou conseguir vencer. Sabe? Todas as pessoas que têm um testemunho, todas as pessoas que dão testemunho, elas vão falar da luta que elas tiveram também. Elas vão falar da luta que elas tiveram. Mas elas venceram, elas superaram, elas ultrapassaram, elas conseguiram. E tudo isso, amado, está à sua disposição, está diante de você. A dor ensina mais do que o prazer. Todo mundo sabe disso. Prazer ensina muito pouco. A dor não. A dor, ela ensina mais do que o prazer. Mas tem muitos que não aprendem. Tem muitos que começam a ficar com dó de si, alimentar a autocomiseração, buscar um culpado e procurar um bode expiatório. Tem muitas pessoas assim, eu diria que a maioria, elas sabem que a dor ensina mais do que o prazer, mas na hora da dor, elas preferem murmurar, preferem questionar, preferem ficar com pena de si mesmo, preferem se achar injustiçado, colocar a culpa nos outros, e isso não funciona. Isso só faz mal para nós mesmos. Por isso eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero que você responda para você mesmo. Como é que eu tenho lidado com a dor? Como é que eu lido com um momento difícil? Como é que eu tenho me posicionado quando as coisas não acontecem como eu quero? Qual tem sido a minha atitude no momento da dor, no momento do não, no momento da perseguição, da afronta, da humilhação, da injustiça? Como é que tem sido a minha reação quando as coisas não acontecem como eu quero? Oh Espírito Santo, vem agora, toque em cada coração, Pai. O Senhor conhece a luta de cada um. O Senhor sabe, Deus querido, as dificuldades que cada um aqui enfrenta. O Senhor sabe os problemas que cada um carrega. O Senhor sabe, ó Deus, aquilo que cada um tem enfrentado. Eu quero te pedir, ó Pai, estende a tua mão poderosa agora.
Libera uma unção, libera uma graça, Pai. Libera o poder do Teu Espírito Santo sobre cada um nessa noite, nessa manhã. Em nome de Jesus.